paz de Cristo, meus queridos discentes aqui do curso Pregadores em Chamas. Nós estamos dando continuidade àquele primeiro módulo, daquele adágio de Martinho Lutero, positivado no livro Teologia Dogmática de Theodor Miller, a partir da página 100, que é Oratio, Meditatium, Tentatium, Factium Theologum. Nós vamos falar agora da última parte deste adágio, que é o Tentatium, Factium Theologum. Essa parte traduzida do latim quer dizer o seguinte, que as tentações é que fazem o teólogo. Quando Martinho Lutero expressa essa ideia, ele expressa essa ideia em dois desdobramentos. O primeiro são as provações naturais que todo cristão deve passar na existência. O próprio Martinho Lutero diz que existem três formas de conhecermos a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. E o próprio Martinho Lutero, depois da Década de Worms, o próprio Martinho Lutero, ele foge para os castelos de Wittenberg durante mais de 5 anos, e ali, nessas provações e privações e os intempéries da sua vida, que ele começa a compor, e ele compõe um dos maiores hinos da história da cristandade, que é Castelo Forte é o Senhor nosso Deus, espada e escudo contra as questões de Satanás. Quando ele fala isso, ele está fazendo um princípio de analogia, dizendo que Castelo Forte não é os castelos de Wittenberg que o protegia da perseguição da Icardi, mas quando ele fala isso, é que o próprio Deus o protegia e utilizava os castelos para o proteger, e com isso ele canta, ele tece um ódio a Deus falando dessa forma. O próprio Calvino, que também é um reformador de segunda geração, que teve mais de 32 doenças, perdeu a mãe com 4 anos, depois perdeu o pai, depois perdeu a esposa. Ele teve com essas 32 doenças, algumas delas que eram gota, uma cefaleia de mais de 20 anos, e Calvino escreveu mais de 50 mil páginas, e nenhuma dessas páginas tem alguma palavra tecendo a Deus em relação à murmuração. Por quê? Porque ele entendia que tudo que estava acontecendo na vida dele, essas provações, é que dava consubstancialidade no seu ministério para que ele pudesse aprender a depender da soberania de Deus. E isso acontece na vida do pregador em chamas, que Deus permite alguns problemas, alguns solavancos existenciais, para que ele tenha essa provação diante de Deus, ele possa experimentar o quanto a palavra de Deus ela é boa. Por exemplo, tem um livro falando sobre a depressão de Spurgeon, que é um livro que eu acho que não tem mais de 170 páginas. Na citação do 39ª, quando o autor vai falar de Spurgeon, Spurgeon diz o seguinte: de vez em quando eu agradeço a Deus pela tenebrosa depressão. Nós sabemos que Spurgeon ele tinha depressão, uma depressão de cunho causuísta, porque depois que um maluco entrou dentro do tabernáculo de Londres, dizendo que estava pegando fogo, várias pessoas correram para sair da igreja do tabernáculo em Londres. E o que aconteceu? Pessoas foram pisoteadas, muitas pessoas morreram. Isso foi logo no início do ministério pastoral de Spurgeon, que também era muito jovem, tinha acabado de ter filhos e acabado de se mudar. Depois de 15 dias é que ele assume o púlpito mais uma vez, mas daí em diante começa essa guerra intensa. E ele mesmo diz, dando em seu testemunho em algum dos sermões, dizendo o seguinte: eu corri melhor com a perna manca do que se tivesse com as 2 pernas boas. A tribulação, a angústia e a aflição, elas são bem-vindas, porque essa experiência de Spurgeon fez com que ele escrevesse os melhores dos seus sermões. Diz no livro, chama ele de Charles. Ele disse que ele teve melhor compreensão em relação aos seus membros que estavam passando por uma situação agônica, porque ele tinha vivido essa experiência tão terrível com a depressão. E ele termina dizendo que a depressão que ele teve foi para a glória de Deus, o fez mais humano. Essa experiência fez com que ele aconselhasse outras pessoas, e outras pessoas, como ele vai dizer, muitas vezes Deus permite com que nós, muitas vezes com um sentimento de lixo, para que outras pessoas possam crescer, porque vendo essa dor na vida do pregador em chamas, outras pessoas veem isso como espelho para o próprio crescimento. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 em diante? O apóstolo Paulo diz o seguinte:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que estiverem com a mesma angústia, da mesma maneira que somos consolados por Deus. O que a gente falou sobre a experiência de Martim Lutero, ele se baseou o hino do Castelo Forte, Senhor nosso Deus, no Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas espumejem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, do santuário da morada do Altíssimo, o Senhor está no meio dela e não será abalada. Ele ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi o próprio Jesus que disse que a minha alma está angustiada até a morte, que foi o seu Getsemane, o momento que ele passou de aflição. O próprio Jesus, em João 16:33, disse para o seu povo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmo 34, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essas provações servem para primeiro experimentarmos as dores da alma, para nos lembrarmos do sofrimento da crucificação de Cristo e a esse pregar com poder e glória, para que outras pessoas também vejam em nós, como pregadores em chamas, a graça de Cristo no sofrimento, que é um dos sermões de nada mais nada menos do que John Bunyan, que passou grande parte da sua vida preso, e com essa experiência ele escreveu o segundo livro mais lido na história, que é O Peregrino, que mostra a experiência do cristão até chegar nas mansões celestiais. Essas questões são salutíferas para a vida do pregador. Por isso que Martim Lutero disse: tentatium factium teologo. É as provações que fazem o teólogo, que essas experiências é que moldam o seu caráter de acordo com Cristo. E outro desdobramento que ele fala é sobre as questões de Satanás, que vem nos tentar, vem querendo ludibriar-nos. Mas Martim Lutero diz também que ele buscava refúgio na palavra de Deus. Tiago disse em Tiago capítulo 1, verso 12: bem-aventurado o homem que sofre tentação e permanece fiel. E quem for tentado, diz Tiago, não diga que fui tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso é essa ideia, que essas tentações que nós temos também, nós vencemos através da palavra de Deus, assim como Cristo venceu no deserto, está positivado em Mateus capítulo 4. Jesus está nos 40 dias de jejum, ele está tramitando no deserto da Judéia para mostrar dois momentos históricos. O primeiro, que é Adão. Adão estava no paraíso, foi tentado e caiu. Jesus está no deserto, o tentador é o mesmo, ele é tentado e ele não cai. E também para lembrar a nação de Israel os 40 anos que eles passaram no deserto, e a maioria deles morreram devido à desobediência e à sua incredulidade no Deus que os tirou do Egito. Quando Satanás diz: transforma essas pedras em pães, Jesus responde com a palavra. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois diz o texto que o diabo leva Jesus para o alto pináculo do templo e diz o seguinte: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Salmo 91, aos anjos te dará ordem ao teu respeito para não tropeçares em pedra alguma. E Jesus diz, respondendo com a palavra, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele mostra todas as riquezas da terra e depois Jesus responde, ele diz o seguinte: se prostrado me adorares, eu darei todo esse reino. Depois Jesus cita Deuteronômio mais uma vez: só o Senhor Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Venceu o diabo através da palavra de Deus. E é isso
que nós devemos vencer essas tentações que tanto nos cercam dioturnamente, porque nós somos feitos de carne, nós somos humanos, como diz John MacArthur, a carne é fraca, é para a gente ter muito cuidado, não é o contrário, não é para que nós pequemos deliberadamente. Então, fica essa dica nesse primeiro módulo ainda, essa ideia, a gente terminando, a ideia de oratium, meditatium, tentatium, factium, teólogo. É o que Martinho Lutero dizia, a oração, a meditação e as tentações é que fazem o teólogo. Eu espero você no próximo módulo aqui do curso que tem crescido muito, Pregadores em Chamas.